Você já imaginou acordar em outro país, enterrada viva, sem saber e nem lembrar seu nome, da onde você veio, de que país você é? Essa é a premissa de Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, o livro que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Clara, eu sou historiadora e sejam bem-vindos ao meu acervo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui a respeito de um livro que uma amiga muito querida minha, Milenex, Milena Alves, me recomendou. E quando ela falou assim, amiga, você tem que ler esse livro, combina muito com você e tal. E eu já tinha começado há um tempo atrás a ler A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que também é um livro da mesma autora e tal. E, sei lá, naquele momento que eu comecei a ler, sabe quando você começa um livro e começa, daí você tá lendo outro, daí você deixa de lado e tal. E eu acredito muito que as leituras, elas chegam pra gente no momento certo, assim. E principalmente leituras como essa, que são leituras profundas, assim, importantes. Porque às vezes a gente lê alguma coisa, eu escuto uma música, ou vê um filme, ou vê um livro, que naquele momento da vida não faz muito sentido, mas depois, em outro momento, você vê, ou alguém recomenda outra coisa e tal, e faz sentido. Então, esse livro, Oração para Desaparecer, fez muito sentido mesmo, assim, para mim, nesse momento. E ele, enquanto, assim, literatura, obra de arte, nossa, não sei nem, assim, como descrever. Eu vou elogiar muito esse livro. Para mim, assim, não tem, assim, um defeito esse livro, né? Você fala assim, aquela leitura arrastada, aquela leitura não sei o quê. Tanto é que quando eu comecei a segunda parte do livro, eu comecei a ler numa tacada só, assim, eu fiquei acordada até de madrugadona, assim, lendo, porque ele foi me surpreendendo em alguns momentos, assim, na narrativa, quem tava narrando e tal. Então, vamos lá falar um pouquinho da história. Antes de falar propriamente da história em si, a gente vai falar um pouco da Socorro Racioli. Ela é uma autora brasileira de Fortaleza, Ceará, Brasil. Ela nasceu em 1975, ela é jornalista também e doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense. Então, ela já é uma pessoa assim que tem altos estudos assim a respeito de literatura e tudo mais. Então, é uma pessoa que tem assim gabarito para poder escrever, para poder falar de literatura também, porque envolve pesquisa, né? Doutorado, mestrado e tudo mais, estudos em si envolve pesquisa, e a gente vê isso na narrativa dela também. A gente vê que houve uma pesquisa, uma preocupação com a história e tal, então isso tá em Oração para Desaparecer, isso tá em Cabeça do Santo também, de algumas entrevistas da autora que eu assisti e tal. Ela já tem mais de 20 livros publicados. E uma coisa interessante a respeito da Socorro Racioli, da história dela, porque ela traz um quê de realismo mágico, que é um gênero literário comum da América Latina. E que um dos pais desse gênero, assim, né, por assim dizer, é o Gabriel Garcia Marques. E a Socorro Racioli, ali no início dos anos 2000, 2006, se eu não me engano, entre 2006 e 2008, eu lembro que ela fala numa entrevista, ela decide começar a escrever para fazer parte de uma oficina que o Gabriel Garcia Marques dava para escritores. Só que essa oficina era uma oficina para quem era amigo do Gabriel Garcia Marques ou amigo dos amigos, uma coisa assim super reclusa e tal. E daí, em uma das entrevistas que a Socorro Racioli dá a respeito desse assunto, ela vai falar que escreveu inúmeros e-mails para os professores dessa oficina e tal, até que ela consegue, assim, uma vaga, sobra uma vaga ali naquele ano que ela participa. Os professores da oficina já falavam assim, hoje, você recebeu hoje o e-mail dessa mulher, dessa pessoa e tal, até, enfim, ela consegue participar da oficina. Ela, se eu não me engano, acho que é a Cabeça do Santo que ela desenvolve, que ela tinha a história, porque ela tinha que mandar um parágrafo da história que ela queria desenvolver durante a oficina. E isso a gente vê assim na literatura dela, a importância dessa influência da literatura da América Latina e do realismo mágico também. Agora sim, vamos para a história do livro. O livro ele é dividido em 3 partes, e essas 3 partes têm títulos bem poéticos, assim como toda a escrita desse livro. Ao longo das páginas a gente vai acompanhando e vai ficando assim. Eu fiquei maravilhada com o uso da palavra que essa autora faz e tudo mais. A parte 1 é Você trouxe todas as palavras.
A parte 2 é Os ossos dela não estão lá. A parte 3 é A língua de fogo avisou. Então a sinopse da história é um pouco isso que eu falei no começo. A gente tem sinopse, é uma coisa de cinema. O resumo ali da história, assim, a orelha do livro, por assim dizer, é essa premissa. A gente tem uma protagonista, uma mulher, ela acorda ali na casa dos, sei lá, 28 ali, anos, tal. Ela acorda ali sem saber o que aconteceu, sem saber o que foi se passar e tal, ela só descobre que ela tá em outro lugar, ela não lembra quem ela é, a história dela e o que vai acontecer com ela. E assim o livro se desenrola, a gente vai entendendo junto com ela, porque essa parte é narrada por ela na primeira pessoa, o que vai acontecendo, qual que é a história dela, por que ela estava enterrada viva, o que aconteceu, né? E ela também relata alguns machucados no corpo e tal. A gente. É até assim um relato que você fica, caraca, o que aconteceu? Alguém a violentou? Ela sofreu alguma violência? O que aconteceu com essa mulher? A gente quer saber junto com ela. Isso que é uma experiência legal do livro. A gente vai descobrindo junto com ela o que tá acontecendo. E a gente vai tentando perceber. Ela só lembra que ela tava com um colar de búzios, que ela acordou com ela, um colar de búzios, assim, sem roupa, mas com colar de búzios. E ela começa a sonhar com com uma casa, uma casinha assim, cabana, som do mar, o mar. Ela começa a sonhar também com cavalos marinhos, com estrelas do mar, e essa imagem. Mais pra frente vai aparecer um homem nesse sonho, mas mais do que isso fica difícil, assim, pra ela lembrar, ela não lembra mesmo. Isso é ao longo de algum tempo, depois que ela vai tendo esses sonhos e tudo mais. Isso é a sinopse do livro, assim, sem nenhum spoiler e tal. Agora eu vou entrar um pouco na história mesmo assim, pra gente falar de detalhes, e se você não gosta de spoilers ou quer ler o livro e tal, curte esse vídeo, se inscreva no canal e volta aqui pra gente conversar dos detalhes da história. Então, a gente vai entendendo quem é essa mulher ao longo do livro. Então ela começa ali, ela descobre que ela tá numa cidade que chama Almofala, em Portugal. Então ela tá em Portugal. E um casal mais idoso, assim, a resgata. Ali ela saiu da terra tal, e a resgata, né? O Fernando e a Florice, se eu não me engano. Eles falam com ela rapidamente, assim, ela tá meio sem saber o que falar e tudo mais. Mas logo ela recupera a fala, a palavra. Isso é uma coisa que a Florice fala pra ela, assim. Fala, olha, que bom que você tá falando que você já recuperou a fala, porque os ressurrectos, eles às vezes não retomam a fala tão rápido. E dela tem o primeiro contato pra condição dela, que ela é uma ressurrecta, né, essa palavra, que é uma pessoa ou né, é uma pessoa que não viva, por assim dizer, é uma pessoa que não morre. Não viva não, é uma pessoa que não morre. E daí ao longo do livro ela vai falando e tal, uma coisa que eu acho legal ler no Kindle também, e no livro também, no livro físico também, que eu gosto de ir grifando e tal, que são partes que vai me chamando a atenção e tudo na leitura. Daí ao relatar a condição dela, ela fala, não resgatou nenhum traço de memória. Então, zero. Para descrever o Fernando, ela fala o seguinte: Fernando e sua inabalável elegância e olhar sempre atento a todos os meus gestos. Não era só cuidado, havia curiosidade e um pouco de medo, um sentido de alerta. Então, o Fernando, que é esse senhor que resgata ela, também era essa pessoa, segundo o olhar dessa mulher que a gente tá aqui. Daí a Florice fala, você trouxe as palavras. Olha que bonito isso. Você trouxe as palavras com você. Então ela é uma ressurrecta que trouxe as palavras com ela. E isso vai ser de uma força enorme para essa personagem ao longo do livro, porque ela trazer com ela as palavras vai ser o que vai ser formador da identidade dela também. Para descrever o colar de búzios, ela fala: foi quando percebi um colar de búzios boiando, preso ao meu pescoço, cheio de areia que saía de dentro das conchas e se dissolvia na água, e que veio comigo não sei de onde, em testemunho de não sei o que. Então,
Ela vai sendo essa pessoa que tá ali acordando e tal, e lá, não sabe muito bem como é que vai ser, mas tá relatando, né, o que tá acontecendo. E olha que interessante, nossa, esse livro tem várias pegadas assim. Ela acorda em Almofala e daí ela já coloca pra gente o que quer dizer. Almofala é uma palavra árabe e significa acampamento temporário. Almohala. Os mouros foram deixando muitos pelo caminho. Ficamos sem saber o que fazer. Imaginamos mil sentidos, uma senha, um enigma, estávamos perdidos. Isso vai fazer total sentido depois, porque e o que ela é, porque ela não é dali. Isso a gente sabe, ela acordou ali. Não parece assim que ela seja daquele lugar. E o fato de Almofala significar acampamento temporário, não tem como ser assim mais perfeito nesse sentido. Daí ela vai falando e tal. Daí as pessoas ali, o casal vai explicando pra ela, ressurrecto, eu sou isso. Daí vão dizer, é como meu pai chamava, pessoas que iam morrer, mas por um triz escaparam e voltaram à vida em outro lugar. Então, essa é a condição da nossa personagem principal. Ela vai desenvolvendo, vão dizer pra ela que os ressurrectos chegam sempre confusos. Daí a Florícia ou o Fernando vão dizer, eu conheci muitos loucos na vida e os piores estavam sempre convencidos de que eram ótimas pessoas. Florice resolveu falar. E uma coisa que ela vai fazendo, que a Florice fala pra ela, é o seguinte, pra ela começar a anotar as coisas, né? Inclusive quando ela começar a ter os sonhos. Ao longo da escrita, ela vai afirmando as coisas pra ela. Então ela fala: saí de um buraco na terra de Almofala, em Portugal. Estava nua e careca, só usava um colar de búzios. Não sei o meu nome, fui salva por um casal de idosos, tenho cortes e marcas de violência no meu corpo. Sou brasileira, consigo ver os mortos. Não lembro de nada, acredito em Deus. Então, essa é um resumo dela nesse começo. As coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. Ela vai tendo ali a jornada dela em Portugal. Ela descobre, assim, que ela é brasileira, porque ela, logicamente, tá falando português, mas não o português daquele casal, do lugar que ela tá. Então, isso é uma questão também ao longo do livro. Daí, eles vão tentando falar, assim, né, pra ela... Eles vão tentando falar pra ela lembrar, mas ela não lembra muito detalhes. Tem um momento que eles decidem, então, dar um nome ali pra ela, temporário de Cida. Ela chora muito nesse começo por não lembrar realmente quem que ela é, o que aconteceu. Ela sente um negócio que aconteceu alguma coisa que não foi boa, mas também não dá pra saber exatamente o que que era e tal. Então vai ficar um tempo nisso, a história, né? E nessa primeira busca dela e tudo mais. Daí tem um momento ali que ela conhece o Jorge, que vai ser então o companheiro dela de vida ali, marido, namorado, enfim, uma pessoa pra ela. Nesse momento da história, ela já para de sonhar um pouco com aquele outro homem, que ela viu os cavalos marinhos e as estrelas do mar. E o Jorge é esse novo homem na vida dela, dessa vida de ressurrecta. E ela vai falar e vai relatar isso de uma maneira muito bonita, que ela nunca imaginou que poderia ser amada novamente. E eles vão morar em Moçambique, na África. Sobre esse momento, ela fala o seguinte: amar com coragem é dizer sim à vida. Quando Jorge foi me buscar, disse que eu estava sorrindo diferente. E eu, quando o vi, entendi que naquele amor havia uma chance de não morrer. Olha que bonito. Ela tá de novo resgatando essa história e também dando uma chance a essa nova vida dela também, porque como que ela vai ficar ali naquela situação, querendo lembrar do passado, ao mesmo tempo sem lembrar? Então é isso que acontece um pouco. Uma das coisas que ela relatou, assim, uma das coisas que ela relata dessa proximidade com o Brasil, e é uma parte muito bonita, assim, especificamente para mim, é quando ela escuta a canção A Lua Girou, do Milton Nascimento. E ela fala ali, era um disco do Milton Nascimento chamado Gerais, capa cor de areia, uma montanha desenhada em tinta prata. Choro sempre que escuto, tenho saudades do Brasil, mesmo sem recordar. E cara, essa parte pra mim foi assim, porque eu cresci vendo a capa desse disco na minha casa. Meu pai e minha mãe tinham esse disco, então assim, ver essa parte e a conexão que ela traz da memória
e a conexão que faz ela se pertencer, ela fala assim: ser brasileira é uma verdade que não conheço na mente, mas percebo no coração e me sinto parte. Então é como se o racional dela, a mente dela não lembrasse da história dela. Ela sabe que ela é brasileira porque ela tem isso no sentimento dela, da onde ela vem, da cultura a qual ela pertence. Isso sim, nossa, que é sentimento mais bonito de pertencer a um país, não aquele nacionalismo horrível, tipo brega, de tipo, nossa, ufanista, né, de alguns romances e tal. Mas isso para mim é um verdadeiro amor ao seu país e ao seu pertencimento. É escrever um livro desse, por exemplo. E daí, nesse momento que ela já encontrou o Jorge, eles foram para Moçambique. O Jorge é uma pessoa de lá, de Moçambique, né? Um homem, assim, que tem essa cultura nele, o personagem, cultura moçambicana. Ele fala dela como sendo filha de Oxum e tal. Então tem toda uma espiritualidade também que esse livro vai tratar ao longo das páginas. Ela fala que ela acredita em Deus também. E tem um momento ali que ela desencana, tipo assim, ó, então eu vou viver minha vida aqui. Então ela fala: não há mais nada que a medicina dos homens possam fazer. Estou nas mãos do mistério. Eu sou o mistério. Então é como se essa condição de ressurrecto dela desse a própria vazão para o que ela é, assim, para a condição dela. Tem um momento da história e tal que ela descobre que ela tenta falar com o Félix, que é um cara que ele é tipo especialista em ressurrectos e ajudar os ressurrectos, alguma coisa assim, ajudar os ressurrectos a lembrarem de si. Só que a nossa personagem principal, mesmo com a ajuda desse Félix, ela não consegue. E depois de alguns encontros, ela fala assim: se algum dia eu me lembrar, eu te falo. Eu fico de te falar. Daí passa um tempo mais e ela fala o seguinte: se Félix tivesse telefonado naquele meu aniversário de 29 anos, 7 depois do nosso primeiro encontro, eu teria contado sobre como finalmente me lembrei de tudo. Daí essa hora no livro ali, mais ou menos, já rolou 100 páginas de livro e você fica assim: "Ah, como assim ela lembrou de tudo? Finalmente ela lembrou de quem ela é, a gente vai descobrir junto." Dela vai relatar de lembrar e ver uma santa quebrada em 3 pedaços, pintadas de dourado em todos os seus contornos, um manto, mãos ao peito em prece, com as cabeças de anjos sorrindo aos seus pés, uma enorme coroa dourada. Nossa Senhora da Conceição está escrito embaixo. Daí ela vê aquela imagem daquela santa dela, começa a entender, aquela imagem deixa ela zonza, a imagem daquela santa. E daí ela tem ali o número de uma pessoa, uma tal de Regina. E daí ela vai falar com essa pessoa no telefone e tal, e ela vai descobrir o nome dela, que é Joana. E quando ela ouve o nome dela, ela também começa a se lembrar de tudo. De tudo, 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 tudo. Daí a gente tem a segunda parte, que a gente vai saber um pouco dessa história pela visão. Os ossos delas não estão lá, né? O nome da segunda parte. Pelos olhos do homem que ficou, né? Desse homem que ela sonhava. Desse homem que ficou lá no passado e que agora ele já é um senhor mais velho, um senhor idoso. Só que ele também nunca esqueceu a Joana. E eles tiveram um envolvimento naquela época que eles se conheceram. Só que como é realismo mágico, é como se a Joana ela tivesse acordado lá em Portugal, em Almofala, muito tempo depois, em outro momento, em outro espaço-tempo. É como se ela tivesse ficado suspensa lá e depois, de repente, acordou ali, sabe? Não tem uma explicação lógica para o que acontece, assim. É só um lance espiritual mesmo, assim, dos ressurrectos e como eles são. E ela acordou lá, ainda jovem, tudo mais, e vivendo a vida dela dali pra frente. Ele ficou e já nesses anos que passaram antes dela acordar e tudo ficou ali. Ele já é um senhor, ele já é um senhor idoso lá na cidadezinha da Joana. E é o professor Miguel, esse homem. O professor Miguel chega nessa cidade
como biólogo. E ele é um biólogo tipo marinho, ele tá ali para investigar uma espécie de cavalo marinho daquela região. E quem auxilia ele a descobrir tudo, a ver aonde estão os cavalos marinhos no mar e quais são os melhores locais para avistá-los e tudo mais, é a Joana. A jovem Joana da cidadezinha ali, que é essa pessoa que vai ajudar o professor Miguel. E nisso eles vão ter ali um relacionamento, assim, algo muito rápido, muito romântico e forte, antes da Joana desaparecer. Só que o Miguel também nunca esqueceu e ele também sonhava com a Joana. Então é como se eles tivessem esse fio ligando um ao outro, porque quando ela estava sonhando com ele lá, ele também estava aqui ainda sonhando. E a música que a Joana cantarolava, porque lá no começo, quando ela sonhava com o mar, com cavalos marinhos, com colar de búzios, com tudo, ela ainda tinha uma melodia na cabeça dela que era nada mais, nada menos do que João e Maria do Chico Buarque, que tem o célebre trecho, né? Você sumiu do mundo sem me avisar, agora eu sou um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. Então isso tem tudo a ver com a história do professor Miguel com a Joana, esse desolamento que aconteceu, infelizmente, com a tragédia, assim, dela ter desaparecido. E daí, a Joana decide, quando ela descobre tudo e ela lembra, ela então decide voltar para o Brasil e entender o que tá acontecendo, como que estão, o que tá acontecendo com a cidade dela, o que aconteceu com a história dela. E nisso, o Jorge, ele procura o Miguel primeiro, já o Miguel mais velho, idoso. Não sei se tá confuso, gente, mas assim, é a história. Ele acha o Miguel e tal, e daí o Miguel vai falar pra ele assim: nossa, Joana, a dona da minha desgraça, nunca consegui esquecer. Eu casei, tive filha e tal, mas eu nunca consegui esquecer a Joana. Daí ele vai contando tudo pela visão dele, e a gente vai descobrindo o que aconteceu naquela cidadezinha, que tem tudo a ver assim com história da colonização do Brasil. Então, aquela santa quebrada, Nossa Senhora da Conceição, era a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição que tinha ali naquela cidade, que também se chamava Almofala. Olha como é que vai desenrolando essa história. Essa cidade no Brasil, no interior ali, no Nordeste e tal, ela também chama Almofala. E por isso que a Joana acorda em Almofala, só que lá em Portugal. É como se ela tivesse lembrado daquilo só e bum, é o que trouxe ela para outro lugar. E daí o Jorge, entrevistando o professor Miguel mais velho, vai descobrindo a história daquela cidade, vai descobrindo o que aconteceu. Daí a gente até descobre nesse momento que quando a Joana assumiu, ela tinha 22 anos. Então, assim, ela acorda com. Eu falei lá no começo ali que ela teria 28, porque é no momento que ela volta pro Brasil, entre 29, né? No aniversário de 29. Então, ela acorda lá do mesmo jeito, com 22 anos, mas aqui é como se tivesse passado. Ela teria no Brasil, assim, se ela não tivesse acontecido nada com ela e tal, ela teria 62, o Miguel fala. E daí o que acontece, né? Por que aquela cidade ela começa a ficar efervescida? E toda a crença dos encantados ali da cidade. E a Joana, ela foi adotada por uma mulher que segue essa crença ali, a Joana Camilo. A gente já descobre até o sobrenome dela nessa altura da cidade, da história e tal. E o Miguel, contando na entrevista para o Jorge o que está acontecendo e tudo mais, ele vai falar que dado o momento ali de que ele já estava na cidade, fazia um tempo e tal, já estava no relacionamento com a Joana, naquele passado, a cidade, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, ela vai começar a receber uma tempestade de areia. E ela vai começando assim a ficar inundada por areia, assim, conforme vai passando o tempo. E o Miguel vai dizer o seguinte: Joana me contou outra versão. Ela dizia que era a vingança dos encantados. Segundo o relato dela, a igreja foi presente da coroa portuguesa para os Tremembés, né, para a etnia dos indígenas Tremembés, que já eram donos daquela faixa de praia do Pará até o Rio Grande do Norte.
Então a gente está nessa região do Brasil ali. Quando os portugueses chegaram aqui, ela continuou, tiveram de lidar com os donos legítimos da terra e propuseram a troca, em uma primeira negociação que parecia pacífica. Foram os Tremembés que acharam uma linda imagem de Nossa Senhora da Conceição na areia, como aconteceu tantas vezes em terra de ultramar. Era pintada ouro e sob a luz do sol do meio-dia parecia uma chama de fogo, por isso a chamaram de labareda. A princípio, os Tremembés fizeram um lugar modesto para adorar a santa. Os portugueses reconheceram o valor da imagem, o ouro da pintura e pediram que a entregassem em troca de um presente, uma igreja para os Tremembés construída por eles. Joana me contou que a coisa mais linda dessa construção foi saber que elas traziam os búzios da praia, pisavam em pilões e misturavam a cal. Chamavam de cal de mariscos. A igreja tem a alma do mar, ela dizia, e encostava o ouvido dizendo escutar as ondas por dentro das paredes, a força dos oceanos. Então, feita de búzios do mar de Amofala, dinheiro português, madeira baiana, suor dos escravizados, trabalho dos Tremembés, um acordo. Então tinha todo esse passado por volta daquela igreja e daquela imagem de Nossa Senhora da Conceição. Por isso que lá atrás, quando ela viu aquela imagem quebrada, ela começou a lembrar do passado dela, porque ela era muito forte para ela e para a gente dela ali. Daí, dentro dessa história de mãe e filha, o Miguel vai dizer que a Joana foi abandonada bebê, com menos de 2 meses dentro da igreja. Então ela foi abandonada dentro daquela igreja ali que tinha toda aquela história, então já tinha também essa ligação. Primeiro correram para tentar encontrar a mulher que a abandonou, mas a única pessoa que a viu disse que ela conseguiu fugir atravessando o cemitério. Enquanto discutiam o que fazer, chegou Dona Malba, a jovem pajé dos Tremembés. Joana foi criada por ela na sua casa de cura, que fica um pouco afastada daqui, perto da lagoa. Então a Joana tem toda essa tradição. Foi lá que ela aprendeu de tudo e foi se transformando nessa criatura tão querida e temida por Alma Fala. Daí o Jorge pergunta por que temida? Porque Joana via os mortos, dava recado às pessoas de quem partiu, desde pequena tinha visões e Dona Malba cuidava de sua educação espiritual para que servisse e aprendesse as rezas. As orações secretas todas foram ensinadas a ela. E me contou que Dona Malba disse que órfãos costumam ser preparados para grandes missões. Aprendem desde cedo que há muita fortaleza na solidão. Daí o Miguel fala que a Joana, naquele momento, foi um talismã para ele, assim, que de encontro mesmo, assim, de alma, assim, os dois. Daí o Miguel vai falar também da casa dos cavalos marinhos, aquela qual a Joana estava sonhando. Ele vai dizer, fomos enfeitando com as coisas que eu encontrava pelas pesquisas, as estrelas, os cavalinhos. Daí ele vai dizer ali que a gente tem uma informação de quem que são esses encantados para os Tremembés. Os encantados para os Tremembés estão no céu, na terra, na água e no mar. Na água e no ar. O fogo é um encantado poderoso. O pajé que encontrou a labareda era antepassado de Dona Malba. E o fato de Joana ter sido deixada a seus pés justificava mais ainda sua veneração. Todos os dias ela ia até a santa e falava com ela. Rezava a seu modo. Por algum motivo ela entrava pelo telhado para fazer sua oração. Muitas vezes viu espíritos lá dentro, de Tremembés, de padres portugueses, e sabia de coisas que nós nunca soubemos. Nunca mais entrei lá. Não tenho coragem. Isso o professor Miguel dizendo para o Jorge agora. Nas celebrações sempre fiquei do lado de fora. Nosso casamento foi realizado, o casamento agora do Miguel, foi realizado em uma outra igreja de Itarema, porque eu não quis voltar ali. Pela importância da labareda para os Tremembés e pelo boato de que a santa seria retirada de lá, correndo de risco de nunca mais voltar, Joana estava apreensiva. Contou que estaria muito cedo na igreja no dia seguinte para ver o que aconteceria, e assim o fez. O padre Alfredo, que rezava a missa, interrompeu, dizendo que ninguém levaria a labareda dali, aquela imagem da Nossa Senhora da Conceição. Estava com vários homens e mulheres Tremembés com sua mãe Malba, certos do direito da posse da imagem. Começou uma briga de palavras e gritos. O tal padre Alfredo a insultava, chamava de prostituta pecadora.
E ela não se sentiu ofendida por isso. A pior injúria foi dizer que a santa era de Portugal e foi roubada pelos Tremembés. Nunca houve roubo, ela foi encontrada, adorada e a construção da igreja era um acordo que foi traído e desfeito. Havia muito sangue Tremembé demarrado e ela não controlou a ira e correu para a igreja para pegar a santa que já estava sendo retirada. Então aí que acontece a história, né? Estavam querendo retirar a santa daquela igreja que no passado tinha sido construída por esse acordo e tal, e a Joana não concordou, porque ela pertencia àquela região. Ela pertencia aos seus antepassados. Foram seus antepassados que acharam aquela figura. Ela foi deixada no pé daquela santa. E daí ela foi lutar para que aquela santa ficasse ali onde ela pertencesse. Quem estava perto disse que fizeram nela um corte que afundou o braço, que ela sangrava muito quando entrou correndo na igreja pela janela, escalou como era acostumada a fazer quando pequena, afundou da areia e nunca mais foi vista. Então aquela igreja que já estava recebendo aquela tempestade de areia, porque ela tinha aquela maldição de como ela tinha sido construída pelos colonizadores, e agora estavam querendo tirar a imagem da santa ali, de novo querendo tirar a imagem da santa, a Joana entrou para resgatar. Daí o Miguel pergunta, o Miguel não, desculpa, e daí o Jorge pergunta, e a mãe dela fez alguma coisa? Daí o Miguel fala, não, ela fez um profundo silêncio, como se não houvesse nada a fazer e ela estava certa disso. Daí passou tempos e tempos e tempos, depois conseguiram tirar. Nisso a Joana desapareceu, né? A mãe dela ficou em silêncio, sabendo que talvez não desse para fazer mais nada. Eles conseguem, depois de alguns anos e tempos, eu não sei quanto tempo exatamente, não lembro, mas conseguem fazer a limpeza da igreja, né? Depois elas conseguem tirar a areia que inundou a igreja e tal. E não acham os ossos da Joana lá. Ou seja, ela não foi soterrada ali. Ela não estava mais lá. E a gente sabe por que ela não estava lá. Porque o corpo dela acordou enterrada lá em Portugal, em Almofala, em Portugal. Por isso que acham só as vestes da Joana naquela igreja. Com a notícia da morte da Joana, compreendi que deixei minha vida nas mãos dela e agora eu também jazia sufocado na areia da igreja. Meu destino estava ligado àquele vento, aos encantados. Para ela, aquela construção era um prolongamento da sua alma e de seus ancestrais, que aquela igreja era um dos pontos de força espiritual mais importantes do Brasil. Na igrejinha de Almofala cabem a dor e a fé do Brasil inteiro. E daqui eu faço uma pausa assim para congeniar esse livro, de fazer essa ligação da personagem da Joana, dela ter sido adotada por uma pajé indígena Tremembé, que tem os seus ancestrais ligados, obviamente, com a colonização do Brasil, de lutar pela memória, né? A luta da Joana é pela memória. Só que acontece uma coisa ali que ela mesma desaparece nessa memória. Então ela tem que de novo lutar. Então ela estava lutando para que a memória dos Tremembés não desaparecesse, para que a santa não fosse levada, para que a igreja continuasse ali de alguma maneira, né, com a imagem da santa intacta, que as pessoas deviam sim aceitar o que estava acontecendo sem tirar a santa dali, porque eram os ventos e o vento que a areia trazia era uma vingança. Era uma vingança, não, era um castigo, era um dizer assim dos encantados, pelo que aconteceu no passado. Por não respeitarem no passado aquela história, e agora querem desrespeitar de novo, né? Com tirar a santa da igreja, a Nossa Senhora da Conceição e tal. No livro a gente tem uma aproximação entre as raízes africanas, afro-brasileiras e as raízes indígenas muito forte. E também, por que não, né? Uma raiz europeia. No livro não fala, mas assim, talvez a Joana, eu não sei se talvez, eu nunca vi eu não vi se alguém falou a respeito disso, não li nada, eu terminei de ler o livro recentemente, mas talvez os pais biológicos da Joana fossem europeus, de Portugal, por que não? Pra ela ter acordado lá, eu fiquei pensando nisso conforme eu tava lendo, que era uma explicação de por que ela acordou lá naquele lugar, né? Mas ela foi adotada pela sua mãe que virou a sua mãe mesma, espiritual e mãe, a Malba, pajé Tremembé. Então ela é uma síntese de tudo isso. Depois ela vai morar em Moçambique, se casar com um moçambicano, que é o Jorge,
Então olha só a volta que esse livro dá de história do Brasil. É muito interessante, assim, é muito impressionante o como ele consegue trabalhar, como a Socorro Racioli trabalha todas essas camadas que é a nossa história. Sobre essa mania dos búzios, que é algo tão presente na história desse livro, o Jorge fala: a mania de catar búzios começou quando ela era muito pequena. Achava que eram presentes do mar, presentes do seu pai, de quem ela nunca soube o nome, mas sempre imaginou que fora embora pela água. O mar devolve as coisas. Um dia ele voltaria. Ela acreditou nisso até seus 12 anos, mas mais ou menos quando descobriu que a vida pode não ser exatamente justa. Depois começou a entender que Iemanjá era um dos encantados do mar e que mandava os búzios como um presente de mãe. Então, é isso, né, que as pessoas acham na espiritualidade, as suas mães espirituais, a força do que é uma mãe, do que é um pai e tal, as pessoas acham também na espiritualidade. Isso também faz parte das tradições nas tradições religiosas brasileiras, sejam elas quais forem. Aqui ele está falando de Iemanjá, fazendo uma conexão aos encantados, né, que é da tradição dos Tremembés. Então olha como as coisas vão se desenhando. Daí o capítulo 3, daí a parte 3 é o encontro da Joana com toda essa realidade nova dela. Nova não, a verdadeira realidade e ela lembrando de quem ela é. Ela vai encontrar a mãe dela, que vai ser um encontro muito emocionante. Ela vai encontrar o professor Miguel. Ela vai falar que toda aquela memória foi sim verdadeira, que o amor deles é verdadeiro. Quem arranja o encontro deles é a filha do Miguel. E é um encontro assim tão realismo mágico, porque a Joana tá ali com 29 anos ainda, como se ela tivesse parado um pouco no tempo, e o professor Miguel já tá com 80 e poucos, eu acho, mas eles falam desse amor deles como algo muito verdadeiro e realmente assim que foi alguma conexão. Eles falam que ele sonhava com ela sonhava com ele. E ela fala de como é importante a mãe dela, encontrar com a mãe dela. Daí ela vai meio que entender que a mãe dela estava esperando ela esse tempo inteiro para poder também fazer a passagem, para poder partir, né, para um plano espiritual. E a Joana quer ficar ali então para assumir. A mãe dela fala que ela pode assumir a função da mãe dela, mas também pode escolher o que quiser. E o que vai acontecer, que a gente descobre depois também, que o que a Joana fez naquele momento, quando ela pegou a santa e ela viu que ela ia ser soterrada com areia, ela fez a oração para desaparecer. Daí no final do livro tem a oração para desaparecer. Que tá dentro disso de tradição oral, né? A gente sabe, o professor Miguel fala pro Jorge que a Joana aprendeu as orações antigas, aprendeu os ritos dos Tremembé e tudo mais. E daí a gente tem esse livro maravilhoso, assim, com, nossa, as passagens, assim, eu não vou ler tudo aqui pra vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, mas as passagens que tem nesse livro, as viagens que ele faz, a gente fazer na memória, na nossa própria memória, na nossa própria história. Se você está estudando para o Enem ou para alguma vestibular ou para alguma prova, é um livro muito bom como repertório para citação, sabe? A Joana é uma síntese da história do Brasil, de personagem. A escrita da Socorro Racioli fala da história do Brasil também. E então é isso, assim, que eu posso dizer para vocês é que leiam esse livro, peguem um momento, assim, para poder ler. Eu acho que ler sempre é legal porque faz com que a gente pense, faz a gente trabalhar o nosso cérebro de uma outra maneira, faz com que a gente fique afastada das telas, porque quantas vezes a gente não se pega ali no celular, né, rodando o vídeo, passando o vídeo, e de repente passou uma hora, né? Então, às vezes, se você criar um hábito de poder ler um pouquinho antes de dormir, pode começar lendo 2 páginas, quando você for ver, você vai ler muito mais. Então é isso, pessoal. Por favor, se inscrevam no canal, comentem. Se você já leu esse livro, eu quero saber o que você achou pra gente poder conversar. Eu tô procurando, quero conversar a respeito de quem já leu essa história. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo aqui do Acervo e até mais.
Tchau!